Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu fico feliz, irmãos, a cada culto, né? A gente vai vendo o retorno, assim, dos irmãos. Olha que bênção, irmão. Glória a Deus. Coração de pastor, irmão, fica naquela expectativa, só Deus sabe, né, irmãos? A ausência aí das crianças, né? Os adolescentes, hoje temos alguns aqui, bom. A ausência dos jovens, né? Fica preocupado com isso. As irmãs é o grupo que mais cooperam, né, irmãos? Eu louvo a Deus também pela vida de todas as irmãs. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Pai. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Irmão Edson está ali na galeria. Orar pelos irmãos que realmente, irmãos, estão impossibilitados de estarem aqui. Orar também por aqueles que ainda não se sentem à vontade para vir. Nós respeitamos essa posição, irmãos, mas com aquela recomendação para não perder Jesus de vista. Porque se perder, meu irmão, você, minha irmã, meu irmão, está enrolado, viu? Se perder Jesus de vista, aí é só complicação. Oremos na nossa casa, lemos nossa Bíblia, manter a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, que é impossível, né, irmãos, desassociar a comunhão vertical da horizontal, né? As duas caminham juntas. Isso é importante para o nosso crescimento espiritual e faz parte da nossa vida cristã. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Irmão José, vem aqui, irmão José. A paz do Senhor para a igreja. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, desse momento, Senhor, para o Teu povo estar na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, nos guarda no livro, vai dar um culto abençoado. Neste momento, Senhor, nós te pedimos nesse momento, Senhor, para os nossos familiares, Senhor, mais distantes, pelos enfermos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos guarda no livro, Pai, venha dar uma noite abençoada na Tua presença, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus lhe bendiga. Glória a Deus. O hino de número 400. Nossa irmã Ivone está conosco também hoje. Bênção do céu, irmão. Deus abençoe, irmã Ivone. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha de Deus. Costumo dizer que este hino é Jesus. Como que fala, irmão? Do começo ao fim. Vocês estão me ouvindo bem, irmão? A altura do som está boa? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Estamos providenciando aí, irmãos, urgentemente esse retorno aqui, que faz muita falta para quem fala aqui, irmão. Se for o caso, mesmo que a gente tenha que deixar de gravar, eu vou colocar o retorno de volta. Principalmente na terça-feira. Não se ouve, né? A gente fica gritando aqui, os irmãos podem estar nos ouvindo bem, mas se não tem um retorno aqui, a gente fica esgoelando aqui, irmão, e não ouve a gente. Então nós queremos providenciar isso, mudar esse negócio aí que foi feito aí para funcionar o retorno aqui em nome de Jesus. Ah, mas vai atrapalhar a gravação? Então corta a gravação. Oxê. Pelo amor de Jesus. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Amém, Raíssa? Pronto, a Raíssa falou amém, agora que eu vou firme mesmo. 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus,
eu tenho uma alegria em Jesus. Ó doce harmonia em Jesus. Desfruta a paz de Deus em Jesus. Narrável em Jesus. No homem comparável em Jesus. Num Deus tão adorável em Jesus. O mal não temerei em Jesus. A graça é infinita em Jesus. Ó bênção inaudita em Jesus. Minha alma é bendita em Jesus. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda, queridos irmãos, com alegria, queridos irmãos, que assim deve ser feito para o nosso Senhor Jesus. 310. Oh, glória a Deus! Jesus é o Redentor. Estou preparando um estudo, irmãos. É só porque eu li aqui, eu lembrei, né? Dos 7 aspectos de Jesus como nosso Redentor. Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Quando que vai ser isso, pastor? Não sei, irmãos. Quando o meu coração arder pelo Espírito Santo, a gente ministra a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração.
não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Oh, glória a Deus! Convido aqui o pastor Walter para fazer a leitura da palavra do Senhor. Em seguida já orar com a igreja. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 8. Verso 31. Romanos 8, verso 31. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez, Senhor, estar na Tua casa, poder Te servir e Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso sacrifício nesta noite, ó Deus, o nosso culto de adoração ao Teu nome, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, ó Deus eterno. Senhor amado, nós Te pedimos todas essas bênçãos, no bendito nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Eu tive uma visão, irmão, ou foi real mesmo? Eu vi uma anangue. Aleluia. Moanã também passou por um aperto aí, irmãos, enfermidade, mas está ali recuperado para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Vamos ouvir já as irmãs louvar ao Senhor nosso Deus. Também temos retorno aqui da irmã Tamires. Que bênção também, Deus abençoe nossa irmã Tamires. Conforme eu for vendo assim, eu vou falando, viu, irmãos? Glória a Deus. E a bênção é grande.
Oh, bendito Jesus. Santo Deus. Não entendi.
povo é esse? É o povo de Deus. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. É um povo que louva ao Senhor. Em todos os momentos, está louvando ao Senhor. Sabendo que essa jornada aqui é uma preparação, aleluia, para estarmos com o Senhor nosso Deus. Queridos, até o presente momento, a nossa ceia, ela ficará para o terceiro sábado. Amém? Terceiro sábado. Se houver alguma mudança, eu torno a falar com os irmãos, que amanhã, graças a Deus, o negócio está voltando aos poucos. Já vamos ter reunião amanhã, né? Reunião com os dirigentes, né? Com o nosso pastor setorial. Se sair alguma mudança, eu falo para os irmãos. Mas até o presente momento, fica para o terceiro sábado. Amém? Não fique ciente disso. Vai haver alguma mudança na forma da ceia também, irmãos. Mas a gente vai se adequando aí no nome do Senhor Jesus. Como os irmãos já bem sabem, né? Nós só estamos tendo culto dia de domingo e terça-feira. Na terça-feira nós temos normalmente nosso culto aqui de ensino na palavra do Senhor, onde deixamos a maior parte do tempo para a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E os cultos aos domingos, irmão, está tendo duração de 1 hora, sem contar, né, irmão, aquela meia horinha que a gente ora aqui e tal. Eu falo assim de culto filmado tal, está sendo 1 hora, certo? Que a gente ora até a 6h25 tal, e depois levanta a igreja, aí passa a contar das 18h30 em diante, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Que bênção. Eu pedi para que os jovens que estão aqui se reúnam junto com os adolescentes e louvem ao Senhor. E já faz um bom tempo que eu não ouço eles, né, irmãos? Mas que bom. Vocês vão fazer isso? Vamos estar ouvindo eles no nome do Senhor Jesus. Os coordenadores, tanto dos jovens como dos adolescentes, quiser cantar junto com eles também, fica à vontade. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E a bênção é grande. Abençoada. Aleluia. Glória a Deus.
Lembrando que os pedidos de oração nós fazemos após a pregação. Ainda temos irmãos que nos assistem, está mandando seus pedidos de oração. Nós juntamos com os que estão aqui, com os pedidos dos irmãos presentes aqui, já lemos todos de uma vez. Coopera conosco nesta noite o pastor José Carlos. Pastor José Carlos é conhecido aqui, nosso irmão, dispensa até a apresentação, faz isso. Ele está honrando o companheiro para externar nossa satisfação e dizer que o irmão é sempre bem-vindo, aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Ele é do nosso ministério, como é na sede, né? Na sede do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, e uma bênção sempre ter o pastor José Carlos aqui conosco, em nome de Jesus. Eu convido a igreja para se pôr de pé, vamos estar orando ao Senhor. Após esta oração, nossa irmã Eliane, vai arrebatar. Ela está louvando ao Senhor, enquanto ela louva o Senhor, estarei também servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, damos graça aqui por esta noite, estamos na palavra de Deus, para te louvar, te agradecer, te pedir, toda honra, toda glória, todo este momento, esteja conosco, abençoe os cristãos, Pai querido, lá, porque tudo isto é para a glória do teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Mas quando elas se ajudam, né, velho? Aleluia. Glória a Deus. É o ai mesmo. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Aleluia.
verdadeiro ao Senhor da glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Agradecido ao teu nome para você. Glorificado é o teu nome, Senhor. Digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória. Glória. Deus, aleluia. Amém. Pode deixar eu canto no Play Boca. As irmãs, a igreja me ajuda, amém? Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só canta. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, permissão do pastor, se coloquemos de pé. Vamos orar pelo eleitor dessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, ó Deus, que hoje nos encontramos, Pai, nós te pedimos, ó Deus, uma vez mais, use o Teu Filho, Senhor, com autoridade, com ousadia, fale conosco, ó Pai, para que o Teu nome permaneça sendo glorificado em nosso meio. Assim te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Diácono Bruno.
Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. E Deus nos ajude aí a pregar de máscara. Não é fácil não. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer ao pastor pelo convite e pela confiança que tem demonstrado no nosso ministério. Também a todos os nossos companheiros que têm nos ajudado aí com muito conhecimento, né? Quando nós precisamos, sempre nos socorre. Amém? Ageu, capítulo de número 1, diz assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia, no mês, veio a palavra do Senhor por ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, o recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que a produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E meu povo diante do Senhor, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero ser rápido nas minhas palavras, porque o nosso culto está um pouco reduzido aí no horário, mas quero me fazer claro nessa noite. Nós estamos aqui diante de uma história que ocorreu ali por volta de 520 a.C. É uma história, meus irmãos, que conta a reconstrução do Templo de Jerusalém. Um convite ao povo para poder trabalhar novamente naquilo que Deus se agradaria. Meus irmãos, é bem verdade que esse povo passou 70 anos na Babilônia. Nós sabemos que por volta do ano de 606, Nabucodonosor invadiu a terra de Judá, levou os nobres e depois mais 2 levas, levou o restante do povo que ali estava. E meus irmãos, aquele povo ficou longe da sua pátria, e nessas invasões, meus irmãos, eles quebraram os muros de Jerusalém, eles destruíram o templo do Senhor, eles queimaram as portas da cidade, eles destruíram por completo a cidade de Jerusalém. E ali, meus irmãos, era algo muito sagrado, nós sabemos, para aquele povo, porque eles cultuavam naquela cidade, eles
sacrificavam naquela cidade. Eles faziam, meus irmãos, tudo em relação à sua religião naquela cidade. E quando aquela cidade é destruída, nós podemos perceber que fica uma ausência no coração daquele povo. Aquele povo agora estava longe da sua pátria, aquele povo estava longe da sua cidade. Aquele povo agora, meus irmãos, estava sentindo falta daquilo que eles não deram valor outrora. Nós sabemos, meus irmãos, que o castigo, que a Babilônia ela veio para os judeus, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, porque eles se desviaram dos seus caminhos durante a sua história. Eles não observaram os seus sábados. Aquele povo começou a se desviar dos mandamentos do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor ele permite que aquele castigo sobrevenha sobre aquele povo, para que eles pudessem se voltar novamente para o seu Deus. E meus irmãos, é bem verdade que no primeiro ano do rei Ciro, meus irmãos, ele permite esse retorno. Ele permite que depois de 70 anos, aquele povo pudesse retornar para a cidade de Judá, para a cidade de Jerusalém, para aquela região, meus irmãos, na qual era a sua casa. E volta, meus irmãos, cerca ali de 42, 43 mil judeus estão retornando agora, regressando para o lugar de onde eles nunca queriam ter saído. E meus irmãos, quando eles retornam, meus irmãos, eu imagino a alegria daquele povo que outrora era escravo, que outrora era cativo, mas que agora estava se vendo livre, estava se vendo novamente com a liberdade de poder cultuar o seu Deus, de poder prestar louvores ao seu Deus, de ter a liberdade, meus irmãos, de entrar na presença do seu Deus sem ser incomodado pelos estrangeiros. Agora eles estavam novamente em casa. E meus irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que esse período que nós estamos passando, essa reclusão aí, sem poder vir aos cultos, tem muitas vezes mexido conosco, dá uma saudade, meus irmãos. Nós queremos retornar, nós queremos regressar, nós queremos novamente ter a liberdade de abraçar nossos irmãos, nós queremos novamente ter a liberdade de pegar a mão dos nossos irmãos e dar a paz do Senhor, aquele afeto, meus irmãos, aquela comunhão que nós temos um com o outro. Mas ainda não é tempo. Mas o tempo para aquele povo tinha chegado. Eles poderiam ter a liberdade novamente que eles tinham perdido. E quando, meus irmãos, eles chegam do cativeiro, eles começam ali depois de alguns meses trabalhar. Eles começam a reedificar as suas casas. Eles começam então a empenhar o seu coração em construir o altar do Senhor. Esdras, capítulo de número 3, é muito claro quanto a isso. Quando aquele povo, ele começa agora a trabalhar. Então eles começam agora a voltar o seu coração de verdade para as coisas de Deus. Eles começam a empenhar, meus irmãos, as suas forças e restabelecer novamente o seu culto. Mas o que acontece, meus irmãos? Acontece que no meio do caminho há provas, no meio do caminho, meus irmãos, há empecilhos, no meio do caminho, meus irmãos, o inimigo ele se levanta. Meus irmãos, trabalhar para o Senhor não é fácil, fazer as coisas, meus irmãos, conforme o Senhor quer que nós façamos, requer, meus irmãos, muita dedicação, requer, meus irmãos, muito suor, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de agradar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. E meus irmãos, nesse contexto aqui, meus irmãos, a partir do versículo 8 do capítulo 3 do livro de Esdras, aquele povo começa então a colocar os alicerces do templo. Eles começam agora a reconstrução do templo do Senhor. E é bem verdade, meus irmãos, que aquele povo estava com um coração voluntário para a obra do Senhor, pastor Rivaldo. Aquele povo estava querendo fazer as coisas da maneira certa. O rei tinha dado autorização para que eles fizessem. Agora só dependia deles poder voltar tudo ao normal, de voltar tudo como era antes, de voltar, meus irmãos, os cultos, de restabelecer a normalidade. Só dependia deles. Então, meus irmãos, o inimigo ele vai se levantar. No capítulo 4 do livro de Esdras, a Bíblia nos diz que os samaritanos vão ser oposição, que os samaritanos vão começar agora a levantar calúnias contra os judeus, que eles vão agora, meus irmãos, se colocar contra a construção do templo de Jerusalém. E, meus irmãos, esse empecilho que se levantou conseguiu afligir aquele povo.
Meus irmãos, não deixe que o inimigo, no meio da tua caminhada, se levante e faça você parar. Não deixe que o inimigo, em meio a tudo isso que está acontecendo, faça que a obra que o Senhor tem na sua vida, ela seja paralisada. Não deixe, meus irmãos, que esse tipo de situação impeça o Senhor de agir na tua vida. Não é, meus irmãos, esse vírus que está rodando aí que vai impedir o Senhor de trabalhar nas nossas vidas. Não é doença que vai fazer com que a obra do Senhor se conclua em nossas vidas. Não é o desemprego, não é a falta, meus irmãos, de necessidades básicas que vai fazer com que nós paramos o nosso ministério. Nós somos chamados, meus irmãos, aleluias, para fazer a vontade do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, para ser um povo de linha de frente. Nós somos chamados, meus irmãos, para ir pregar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o nome do Senhor Jesus. E não vai ser nada disso, meus irmãos, que vai nos parar. E ali a Bíblia vai dizer que eles vão parar as obras. A Bíblia vai dizer que agora eles desanimaram. Eles começam agora a se preocupar muito mais com suas vidas cotidianas, com as suas pessoalidades. Eles começam a se preocupar com o seu dia a dia, a sua rotina normal, sem ir para a igreja, sem cultuar, a sua rotina de fazer as coisas sem Deus. E ficam nessa durante 16 anos. 16 anos, meus irmãos, o povo vai ficar sem fazer a obra do Senhor. 16 anos, aquele povo que outrora falava que estava com saudade, agora estava 16 anos encostados, sem trabalhar, sem fazer nada, porque o inimigo se levantou. Temos que tomar cuidado quando o inimigo se levanta. Temos que ter prioridades nas nossas vidas. O inimigo só consegue parar a obra na vida de um crente quando ela não é prioridade. Quando nós priorizamos, meus irmãos, as coisas do Senhor, nós fazemos. O inimigo ele pode fazer o que for. É só mais um obstáculo que nós vamos ultrapassar. Mas quando deixamos nos abater, quando somos levados por picuinhas e por coisas, meus irmãos, que querem nos desanimar, aí, meus irmãos, o negócio começa a desandar. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para dar voz ao inimigo. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para ficar discutindo, meus irmãos, por coisas que não nos levam ao céu. Nós somos chamados, meus irmãos, para fazer uma grande obra. Nós somos chamados, meus irmãos, para fazer aquilo que o Senhor nos determinou. E quando nós olhamos para o capítulo 6 de Neemias, versículo 3, quando aqueles 3 homens tentavam parar as obras dos muros de Jerusalém, convidando Neemias para sair do seu posto, Neemias ele vai dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Temos que ser firmes na nossa posição. Estamos numa grande obra, estamos num grande trabalho, estamos fazendo, meus irmãos, a obra do Senhor. Ela não pode parar, ela não pode, meus irmãos, ela não pode perder, ela não pode, meus irmãos, ser sucumbida. Pelo contrário, nós temos que tomar posição. Mas o povo se acomodou, o povo agora estava distraído, o povo agora não tinha mais prioridades. O povo não tinha mais o foco. O foco do povo agora não era nem mais os samaritanos. O foco do povo agora era viver somente a sua própria vida. Eu não estou nem mais aí para nada. Quantos hoje já não estão assim? Quantos hoje já não sentem mais a vontade, já não sentem mais o coração ferver, o coração arder em estar na presença do Senhor? Quantos hoje não estão sendo abatidos pelo esfriamento espiritual? Mas o Senhor nos chamou, meus irmãos, para ser aquela faísca que vai acender e que vai fazer pegar novamente o fogo do Espírito Santo na igreja do Senhor. Certa vez eu ouvi um pastor de linha tradicional presbiteriano dizer assim: queria que nós tivéssemos o fervor que os pentecostais têm. E muitas vezes, meus irmãos,
Eu penso assim: eu queria que os pentecostais tivessem o fervor que outrora tivera. Eu queria resgatar, meus irmãos, em mim mesmo, aquela chama que ardia quando nós falávamos o nome de Jesus. Meus irmãos, temos que resgatar a nossa essência. Em algum momento, o inimigo se levantou, e isso se acabou em nós, de algum jeito. A igreja, meus irmãos, no geral, tem passado por uma fase muito difícil, mas ainda estamos compromissados em pregar a verdade. Ainda estamos compromissados em falar aquilo que o Senhor quer. E eu vos convido nesta noite a resgatar aquilo que se perdeu. Em algum momento o inimigo se levantou contra a tua vida, mas nesta noite de hoje, eu te digo, meu irmão e minha irmã, você vai se levantar novamente, você vai se colocar na tua posição, e o inimigo ele vai ter que bater em retirada. Ele não vai prevalecer nem na minha, nem na tua vida. Certa vez o rei da Síria, ele se levantou contra a vida do profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele vai cercar a cidade de Dotã, onde estava o profeta. Porque tudo que aquele rei planejava, o homem de Deus revelava. E os planos do rei da Síria eram frustrados. E ele estava com um moço que o seguia, era o seu aprendiz, era o seu discípulo. E quando aquele moço acordou de madrugada e viu a cidade cercada por exército inimigo, ele falou: Eliseu, olha o exército lá fora, Eliseu. Eliseu olhou e com muita calma ele respondeu: olha, maior é o que está com nós do que o que está com eles. Nós temos que ter essa convicção novamente. Maior é o que está comigo, maior é o que está nessa tribuna, maior é o que está nessa igreja, porque Ele é o dono dela. Ele venceu o maior inimigo que podia ser vencido, que é a morte. Meus irmãos, nós servimos a um Deus muito grande para ser, aleluias, menosprezado por um inimigo que se levantou. Nós servimos a um Deus gigante, mas que muitas vezes está dentro do nosso coração. Ele está conosco, Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei, meus irmãos, o que cada um tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que cada um tem enfrentado. Meus amados irmãos, aleluias, creia, 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 que maior é o que está contigo nesta noite. Maior é o que está contigo nesta noite. Maior é o que aquele que é pela tua família. Maior é aquele que é pelo teu esposo, pelo teu filho, pela tua filha. Ele é maior do que tudo. Não devemos temer somente o nome do Senhor, nunca o inimigo. Meus irmãos, mas a Bíblia diz, aqui em Ageu capítulo 1, é bom ter homem de Deus por perto, porque quando tem homem de Deus por perto, meus irmãos, a coisa pode estar parada, mas Deus ainda usa os seus profetas, Deus ainda usa homens que são comprometidos em pregar a verdade, Deus ainda usa pessoas comprometidas com a sua palavra, para dizer ao povo a sua soberana vontade. E a Bíblia diz lá em Ageu, capítulo de número 1, que Deus vai levantar o profeta Ageu. Meus irmãos, para quem não sabe, o profeta Ageu era um profeta já idoso em idade. Certamente ele foi jovem para a Babilônia. Ele viu como que era o primeiro templo. Ele retorna para Jerusalém. Ele é um dos poucos que retornam para Jerusalém, muito idoso em idade. O seu ministério já é na fase da sua velhice. Mas, meus irmãos, não importa se é novo, se é velho, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, conforme Ele quer. E Ele vai levantar esse profeta aqui, agora, para falar com o povo. E Ele vai dizer: assim fala o Senhor dos exércitos. Ainda é tempo para que a minha casa esteja desse jeito, e vocês continuem vivendo a sua vida, como se nada tivesse acontecendo.
Há 16 anos a minha obra está parada. E vocês não estão nem um pouco preocupados. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Ora, pois, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Sabe por que as coisas não estão fluindo? Sabe por que não dá certo? Semeia muito e colhe pouco. Sabe por que recebe o salário e as coisas não acontecem? É porque tem se esquecido da obra do Senhor. Sabe por que muitas vezes as coisas não andam? É porque se esqueceu das suas prioridades. Sabe por que muitas vezes come e não se farta? É porque já não tem mais o prazer e a alegria em fazer as coisas para o Senhor. E aquele velho profeta, aquele ancião, agora está chamando o povo para um compromisso. Está chamando o povo para uma verdade. Ele está dizendo: olha, subi no monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está falando: olha, volta, faça a minha obra com amor, faça a minha obra com dedicação, que eu vou me agradar de ti. Volte a fazer aquilo que você fazia antes, e que agora você não faz mais. Volte para, aleluias, retorne para aquilo que o Senhor quer que você faça. Antes você cantava, agora você não canta mais. Antes você evangelizava, agora você não evangeliza mais. Antes você pregava, agora você não prega mais. Antes você falava do meu nome para os seus vizinhos, agora você não fala mais. Temos que retornar, meus irmãos. Temos que retornar. Temos que fazer novamente. A obra do Senhor, ela precisa daqueles comprometidos. E eu estou vendo aqui uma igreja cheia de pessoas que ainda têm compromisso. E essas pessoas que estão aqui nesta noite estão se enchendo pelo Espírito Santo de Deus, motivadas em fazer novamente a obra do Senhor. Meus irmãos, o profeta Ageu está falando para aquele povo: já não é mais tempo de se preocupar somente com o seu próprio umbigo. Já não é mais tempo de se preocupar somente com aquilo que se passa na sua vida, como se você fosse o centro do universo. Na Idade Média tinha uma crença de que a Terra era o centro do universo. Mas depois descobriram que a Terra não é o centro do universo. Tem pessoas que elas são assim. Elas pensam que elas são o centro do universo. Tudo que acontece, meus irmãos, tem que ser em torno dela. Não é assim. As coisas não é em torno de ninguém. Nós não vivemos para nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Aleluias. Sabe o que ele está falando? Já não faço mais a minha vontade, eu cumpro a vontade do meu Senhor. Nós temos que ter novamente, meus irmãos, essa concepção de evangelho. Chega, meus irmãos, desse evangelho que é pregado por aí afora. Graças a Deus aqui na Assembleia de Deus nós ainda pregamos a palavra. Mas chega desse negócio fracassado, esse evangelho frustrado, que só prega, meus irmãos, se você tiver algo para poder retribuir. Não, meus irmãos, nós não podemos, meus irmãos, com nossos esforços, fazer mais nada pela nossa salvação. Cristo já fez, tudo o que tinha que ser feito, Cristo fez. Agora eu faço, meus irmãos, em retribuição, a salvação que me foi alcançada. Nós temos que fazer, meus irmãos, por gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele povo, ele volta ali a fazer as obras do templo, e depois de 5 anos, eles concluem aquela obra, o templo ele fica pronto, mas sempre motivos de insatisfação vai existir, e ali as obras do templo não ficam como eles esperavam, e aquele povo tem mais um motivo para se angustiar. E mais uma vez o profeta Ageu, ele se levanta. Meus irmãos, não importa como você acha que ficou, não importa como as pessoas acham como ficou o resultado daquilo que você fez para o Senhor. O que importa é que o Senhor tem se agradado da tua vida. O que importa é o que o Senhor tem feito pela tua vida. O que importa é que o Senhor está olhando para você.
A ou B pode falar, mas continue fazendo. A ou B não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus. A ou B não vai te fazer nada aqui nessa terra, meus irmãos, para que você faça melhor, não. A ou B vai sempre te criticar. Mas, meus irmãos, continue fazendo. Continue trabalhando. Continue com a convicção de que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o diácono Bruno, essa boa palavra. Estaremos agora, irmão, lendo os pedidos de oração com a nossa irmã Lúcia. Graças a Deus que a irmã Lúcia também está de volta. Tudo alto, né? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Está apresentando os visitantes que está conosco, o irmão Admilson e Eli. Amém. Como a igreja receber nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Aqui tem um agradecimento, irmãos. O irmão presbítero Marcelo agradece as orações em favor do seu cunhado, Vanderlei, que saiu da UTI curado pela Covid. Glória a Deus. Também agradecimento do irmão Anã, que agradece as orações. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pedido de oração. O irmão José Brito pede oração em favor da sua família e também para Deus resolver uma causa. A irmã Fátima pede oração em favor da sua família. A irmã Isabel também pela sua família. A irmã Sionai em favor dos seus filhos e também pela Maria Júlia. A irmã Maria pede oração também por uma causa e por sua família e também pela saúde da irmã Patrícia. Também a irmã Leia pede oração em favor do Richard, Rivaldo, Jonatas, Jaqueline, Mariana e por libertação. Também o irmão Luiz Carlos pede oração pela sua vida, também pela sua saúde. Também a irmã Ireni, oração pela sua saúde e por toda a sua família. A irmã Heloísa, em favor da sua vida, pela sua família também, que diz que está tomando medicação e está melhor de saúde. Amém. A irmã Adriana também em favor da sua vida e por toda a sua família. O irmão Geraldo Albuquerque em favor da sua família. O irmão presbítero Marcelo em favor do seu cunhado João, que está com suspeito de Covid também. O irmão Bruno Santana também pede oração em favor do seu avô, para Deus restaurar a visão dele. Também a irmã Fátima em favor dos seus filhos e por toda a sua família. A irmã Rosa pede oração pelo Marcos, que perdeu a sua esposa. A irmã Valéria, que pede oração também pelo seu irmão, João, e o Vanderlei, que está também com Covid. A irmã Joelma, oração pelo Marcelo e por toda a sua família. A irmã Edna, em favor do Hermeson, Silvana, por libertação. O irmão Daniel também, em favor da sua sobrinha, Bruna. E que os irmãos também continuem orando em favor dos parentes que perderam seus entes queridos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar... O nosso irmão Luiz Carlos, pedido de oração aí, ele mandou um áudio para mim, falou: pastor, não aguento mais estar em casa, ele falou que está ficando até maluco, está em casa, mas os irmãos conhecem, a dificuldade que ele tem, certo? E eu não estimulei ele nem um minuto a estar aqui, irmãos, não estimulei nesse sentido aí, mas falei para ele: vamos estar orando. Deus conhece a posição do seu coração, o desejo do seu coração, então procurei tranquilizá-lo neste sentido aí. Ele falou que está muito preso em casa, que ainda não, a Rebeca dele ainda não chegou, mas eu estou orando para Deus preparar uma Rebeca para ele, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E a bênção é grande, irmão. A bênção é completa, querido irmão. Para cada panela tem uma tampa. Não tenha dúvida disso. Então eu creio na vitória do nosso irmão, que é 2 obreiros que muito
muito trabalho aqui na igreja do Senhor, irmãos. Amém? Queridos, a partir de terça-feira, o estacionamento, eu não sei se foi aberto, Brasília? Está aberto? Então, já era para ter aberto hoje, foi falha minha, o erro é meu, né, dos irmãos. A falha é minha, já está liberado, né? Agora pode estar chovendo, agora está tudo, olha aí, bonito, tal. Vai ser no asfalto aí, irmão. Tá o asfalto que colocaram aí está melhor, irmão, do que o asfalto lá da Castelo Branco. Quem já foi na Castelo Branco lá? Oh, glória a Deus! Presbítero Marcelo, ore e dê a bênção. Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Quantos mais necessitam das orações da igreja? E aí, minha casa, oramos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos te apresentar nas tuas mãos, Senhor, todos os teus servos que rogaram as orações da igreja. Estenda as tuas mãos santas de poder, as tuas mãos de glória. Repreenda todo o mal, toda enfermidade, Pai querido. Estenda as tuas mãos santas. Abençoa a tua igreja. Queremos te agradecer pelos teus servos que obteram a sua vitória contra esse vírus. Continua abençoando, consolando, confortando. Pai maravilhoso, estenda as tuas mãos e proteja a tua igreja. Estenda as tuas mãos sobre a vida dos teus servos, meu Senhor. Os nossos irmãos que não estão aqui, continua nos ajudando, nos abençoando em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digam Deus abençoe. Graças a Deus. Irmão William, cadê o William? Irmão William, Santo William, muito obrigado, meu querido. Deu vida aqui o retorno aqui, viu?